Oi, gente, tudo bem? Eu sou Van Porat, eu trabalho com terapia do movimento, mais especificamente com movimento terapêutico expressivo, com Ayurveda, com aromaterapia e constelação familiar. Eu costumo brincar que eu faço um combo, quase uma coreografia entre os aromas, as ervas, a conexão com a nossa família, com os nossos ancestrais e o movimento na nossa vida, o movimento entre os aromas, as ervas, o corpo, os nossos ancestrais. O movimento para mim é sempre o primeiro caminho para a gente se curar terapeuticamente, para a gente rever as nossas emoções, nossos hábitos, nossas buscas, enfim. E por que o movimento é tão importante, né? Ou talvez como que a dança me tornou terapeuta? Porque eu venho de uma formação profissional em dança, trabalhei com dança, com teatro durante 14 anos mais ou menos, e aos poucos a dança foi me encaminhando para esse caminho terapêutico. Então hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre como é que a dança me tornou terapeuta, né? Qual que foi esse caminho trilhado. Eu espero que esse vídeo ajude vocês também a perceber um pouco o próprio movimento de vocês na vida. Será que vocês também estão trilhando o caminho que você quer trilhar? Será que é exatamente dessa forma? Porque sempre há um momento, sempre é tempo da gente mudar aquilo que a gente quiser mudar ou fortalecer ainda mais o caminho que a gente quer, né? Então vamos lá. Eu danço desde os 5 anos de idade, mais ou menos, aquela historinha quase até meio clichê, né? Danço desde pequena e morava numa cidade muito pequena chamada Caçador, que fica no centro-oeste de Santa Catarina. E lá, a dança que eu fiz dos 5 até os 16 anos, basicamente foi jazz, né? Onde o professor, e num estilo de jazz também, onde o professor cria os movimentos e o aluno, né, repete. Então, essa era a dança que eu conhecia até então. Absolutamente nada contra esse tipo de prática, de compor coreográfico. Acho que cada método, cada prática, cada técnica tem o seu propósito. Só para dizer que esse era o tipo de dança que eu conhecia, ou seja, eu não conhecia uma dança onde eu tinha um pouquinho mais de liberdade criativa, nem nada disso. Durante o meu processo artístico, desde criança até mesmo depois na faculdade, eu passei por muitas dores mesmo, dores físicas, dores emocionais, ataques psicológicos. Chegou alguns momentos da minha vida que eu comecei a achar a arte um pouco perigosa, assim, que talvez que eu não conseguia muito bem lidar com a relação entre estar no palco, estar dançando, fazer aula e com a minha própria vida. Isso às vezes ficava um pouco desconectado. Quando eu estava ali para 14, com 15 anos, eu sofri uma lesão bem grave e foi causada por uma professora. Sabe quando a gente faz aquele alongamento assim que você abre a perna e senta e aí um professor vem, deita nas suas costas para você aumentar o seu alongamento? Infelizmente uma prática que ainda é muito feita até hoje, assim, o que eu acho um grande equívoco, mas enfim, grande equívoco porque me lesionou muito. Eu tive lesões na virilha, nos tendões, prejudicou o meu movimento, eu fiquei um tempo sem conseguir andar direito. Depois eu tive outros problemas de saúde, entrei em coma durante um período e quando eu voltei desse coma também não conseguia mover minhas pernas, demorou bastante tempo para eu me recuperar disso tudo. E aí, nesse caminho todo, eu decidi que o melhor seria fazer artes cênicas e para ser atriz, né? Não queria me afastar totalmente das artes, mas eu achava que eu não conseguiria dançar. Porque a dança que eu conhecia até então era aquela dança de muito alongamento, de pernão lá em cima, de piruetas, de uma virtuosidade muito grande. E o meu corpo, eu já estava ali com 18 para 19 anos, meu corpo, pelas lesões sofridas, não estava mais dando... Eu achava que não daria mais conta do recado, né? Aí eu fui para Florianópolis, capital de Santa Catarina, fiz minha faculdade de licenciatura em artes cênicas na UDESC, que foi um grande presente, porque lá eu encontrei professores e professoras maravilhosas, vários mestres queridos, várias mestras queridas até hoje, e nesse processo eu conheci Zila Muniz e Sandra Meyer, que foram duas pessoas que me apresentaram a improvisação. Eu não tinha a menor ideia do que era improvisação, eu não sabia que eu poderia criar movimentos com o meu corpo através de direcionamentos simples, como, por exemplo, vamos brincar com a articulação, né? Prestar atenção nas articulações do corpo e aí criando movimentos circulares pelo espaço, conectando. Esse período, isso foi já
primeira fase da faculdade, despertou em mim zilhões de outras emoções, de outras percepções do meu próprio movimento. Eu fiquei completamente encantada. E aí a Zilá Muniz, que era uma professora da universidade na época, me apresentou a Anna Halprin, que é uma coreógrafa e professora de dança americana, que eu fiquei completamente apaixonada por ela. Hoje eu estou aqui no Tamalpa Instituto, onde o Tamalpa é um instituto criado pela Anna e pela Daria Halprin, que é a filha dela. Em outro vídeo eu vou falar mais sobre as duas, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Mas a Anna é uma das precursoras do movimento da improvisação, de que qualquer corpo pode dançar, desse movimento mais democrático, sabe? Que você não precisa necessariamente copiar o movimento de alguém. A Anna foi revolucionária, é revolucionária em N sentidos. Ela está com 99 anos agora. E aí, bom, me apaixonei pela improvisação, comecei a criar muitas obras coreográficas através da improvisação. Logo me tornei diretora, coreógrafa e dirigi uma companhia de teatro e de dança por 7, 8 anos mais ou menos, em Florianópolis, usando as práticas da Anna Halprin, a maioria delas, assim, a maioria dos meus espetáculos foi criado assim, através da improvisação, através das práticas da Anna. Mas mesmo assim, eu sentia que o meu olhar artístico ainda era muito afetado por um olhar que hoje eu percebo como um olhar um pouco violento para a arte, assim. Eu ainda não conseguia ter uma relação totalmente... eu não conseguia levar a minha criatividade ou o meu olhar um pouco mais generoso para o meu corpo, para o meu dia a dia, entende? Era como se as coisas ficassem um pouco separadas, assim, uma coisa sou eu na sala de ensaio, onde por mais que tenha liberdade criativa, ainda você tem que ser muito duro com você mesmo, você tem que se puxar mesmo, você tem que tentar fazer melhor, você tem que... E, em N aspectos acho que sim, mas de uma forma ainda muito violenta. Eu também fui dirigida por muitos homens, há sim, não todos, mas assim, há sim um olhar muito machista sobre o corpo feminino. Enfim, tudo isso foi me machucando a ponto de eu realmente começar a achar a arte muito perigosa para mim, né? E comecei a dar aula, fui professora na Universidade de Brasília, fui professora no Instituto Federal de Brasília na licenciatura em dança. Comecei a perceber em mim um olhar muito violento para o corpo das outras pessoas, o que era não era condizente com aquilo que eu estudava da Anna Halprin. Fiz vários workshops depois com ela e tal. E aí eu não conseguia entender direito o que estava acontecendo, assim, por que apesar de eu estar escolhendo um movimento, uma possibilidade de criação que respeitava o corpo do outro, por que na ação prática eu não tinha totalmente essa generosidade, né? De que forma que meu olhar ainda estava afetado por isso. E aí nesse processo comecei a buscar outros caminhos terapêuticos, assim, outros que na época ainda nem trabalhava com dança terapia, mas comecei a buscar outras terapias, comecei a buscar outras formas de olhar para o caminho. Nesse período eu era tratada pela Gestalt terapia, fazia terapia com uma psicóloga que vinha da formação da Gestalt, completamente apaixonada pela Gestalt, e aí eu lembrei que o criador da Gestalt terapia, o Fritz Perls, ele estudou com a Anna Halprin aqui no Tamalpa Instituto, eles criaram coisas juntas, ele afetou o trabalho da Daria Halprin. E aí foi quando eu comecei a ficar um pouquinho mais interessada no trabalho da Daria Halprin, que é a filha da Anna, que é uma das filhas da Anna Halprin. A Daria, em algum momento da vida dela, também começou a questionar essa relação entre a arte feita no palco e a vida, se a gente consegue ou não criar pontes entre a vida e a arte. Ela também começou a se questionar nesse aspecto. Ela se formou em psicologia, se formou em terapia Gestalt, em arte expressiva, terapia expressiva, e aí ela começou a criar essas pontes entre o movimento e a terapia. A gente não chama de dança terapia, e em outro vídeo eu vou explicar para vocês por quê. Enfim, quando eu comecei a me aproximar mais dos processos criados pela Daria, e aí eu já tinha feito formação em aromaterapia, já tinha feito formação em constelação sistêmica,
Foi quando eu comecei a entender que se eu quisesse de verdade uma dança mais democrática, se eu quisesse de verdade que a arte acessasse a vida das pessoas, então que eu teria que começar a trabalhar não só com bailarinos, dançarinos, estudantes de arte, mas que eu deveria também promover workshops democráticos, assim como a Ana fez durante tanto tempo, que eu deveria começar a promover workshops para qualquer pessoa em qualquer momento da vida dela e que ela não precisasse ter uma experiência prévia em dança. Isso eu fiz em São Paulo, fiz em Buenos Aires, aí comecei a fazer também em Brasília, quando eu me mudei para lá. E aí isso começou a expandir, mudar completamente meu olhar, porque as pessoas começaram a me dar retornos, assim, do tipo, nossa, Van, eu fiz tal aula com você, e aí eu estava lá no meu trabalho, eu comecei a abrir mais meu peito, comecei a respirar, fugi para o banheiro, fui dançar um pouquinho, lá comecei a mover as minhas articulações, voltei, estava me sentindo muito melhor, já não estava mais tão ansiosa e tal. E esse retorno das pessoas começou a me... Além de me deixar mais e mais apaixonada pelo movimento terapêutico, me trouxe um senso maior de responsabilidade também, acho que eu preciso me aprofundar um pouquinho mais nisso. E aí foi quando eu comecei a estudar um pouquinho mais com a Daria, fazer os workshops da Daria, me debrucei no livro dela, e aí também fui fazer formação em Ayurveda. Comecei a misturar mais, a mesclar os olhares das ervas, dos óleos, dos ancestrais, e comecei a guiar os workshops que eu chamo de workshops de dança e cura. Cura no sentido da gente entender a nossa relação com o mundo, né? De curar as nossas relações com os amigos, com os vizinhos, com a gente mesmo, de tentar entender e desenvolver um olhar mais generoso para a gente mesmo. E nesses workshops de dança e cura, usando muitas práticas da Ana, mas também outras práticas e usando muito aromaterapia, usando pensamento sistêmico, que é um pensamento que vem da constelação e que me acompanha e que me move, eu comecei a mergulhar cada vez mais nessa relação entre o movimento, a dança, a terapia, essa criação que a gente pode levar o nosso pensamento criativo para o nosso dia a dia, entender que a gente está sempre dançando e que a gente pode aprender a ter jogo de cintura em situações difíceis e tal. Então esse foi o caminho que eu fiz, que eu estou fazendo ainda, que eu sinto que ainda estou muito no começo desse processo, dessa junção. Foram as minhas dores físicas, psicológicas, emocionais que me tornaram terapeuta. Foi também uma busca de olhar para o meu próprio movimento. Eu me tornei mãe também, eu tenho 2 filhas, então queria ter uma relação mais saudável com elas, queria que elas tivessem uma relação mais saudável com a dança, com a arte, e não queria separar a arte que eu fazia da vida que eu levo, né? Que esse é um grande ensinamento que eu recebi da Anna Halprin. A gente chama aqui no Tamalpa, que é o instituto na Califórnia, onde eu estou agora, ela chama, né, do processo arte-vida. Então é isso que eu estou estudando agora, processo arte-vida, que com certeza é uma busca para a vida inteira. Mas é muito importante para mim lembrar sempre que foram as minhas próprias dores que me levaram a querer dançar as minhas memórias, dançar as minhas dores e ajudar a cuidar de outras pessoas. Foi o meu processo de ansiedade que me fez com que eu quisesse prestar tanta atenção em quais óleos são bons para a ansiedade, quais ervas são boas, quais alimentos a gente pode ter para diminuir a ansiedade. Que tipo de movimento eu posso fazer para me ajudar quando eu estiver tendo uma crise de ansiedade? Eu sofri com insônia durante praticamente a minha vida inteira, assim. Então, também foi essa minha dor que me levou a investigar um pouquinho mais de que forma que eu poderia ajudar as pessoas que eu atendo. Bom, gente, eu tive que sair correndo no final do último vídeo porque minha aula já ia começar. Mas, enfim, só para vocês saberem mais ou menos o que é que vocês vão encontrar nesse canal, né? Bom, vocês vão encontrar algumas dicas sobre movimento terapêutico expressivo, algumas coisas sobre Anna Halprin, Daria Halprin, sobre a Ayurveda, dicas de ansiedade, para diminuir a ansiedade, para diminuir a insônia, enfim, formas de vocês conseguirem curtir melhor o movimento de vocês na vida, né? Que isso acho que é uma das coisas mais importantes, como é que a gente orienta o nosso movimento para que ele seja aplicado diariamente,
Então é isso, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe com os amigos, fica super à vontade para pedir material, tipo, Ivan, gostaria de ouvir mais coisas sobre isso, sobre aquilo, sobre aromaterapia, sobre a Ayurveda, sobre o movimento terapêutico expressivo, algumas dicas, enfim. Fica super à vontade também para me seguir nas redes sociais, tanto pelo meu nome, Vanporati, quanto pela página do Mar, que é o meu espaço terapêutico em Brasília. Eu vou seguir aqui por entre as sequoias, voltar para minha aula aqui no Instituto Tamalpa.